E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia mecânica e do lançamento de projéteis. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um garotinho esquimó desastrado escorrega do alto do seu iglu um domo hemisférico de gelo de 3 metros de altura. Analisando a figura, vemos que a altura H de 3 metros corresponde ao raio do domo hemisférico. Item A. De que altura acima do solo ele cai? Para resolver o item A, eu vou admitir que as forças dissipativas durante o movimento do garotinho de massa mzinho são desprezíveis. Dessa forma, eu posso recorrer ao princípio de conservação da energia mecânica. Recorrendo a esse princípio, eu posso começar escrevendo o quê? A energia mecânica do garotinho no ponto A é igual à energia mecânica do garotinho no ponto B. Muito bem? Sendo assim, a energia cinética em A mais a energia potencial gravitacional em A é igual à energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional em B. Eu vou admitir que o garotinho escorrega a partir do repouso. Sendo assim, a energia cinética no ponto A é igual a 0. Logo, a gente obtém m vezes g vezes a posição do garotinho quando ele se encontra no ponto A igual a energia cinética em B meio de m VB ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional em B, dada por m vezes g, vezes a posição ZB. Observe que o nível 0 de energia potencial gravitacional coincide com a reta horizontal que passa pelo centro do domo hemisférico, estando o eixo Z orientado verticalmente para cima. Simplificando a massa mzinho e multiplicando todos os termos da igualdade por 2, a gente obtém 2 vezes G vezes a posição ZA do garotinho corresponde ao raio R. Portanto, 2 vezes G vezes R é igual a VB elevado ao quadrado mais 2 vezes G vezes a posição do garotinho no ponto B. Essa posição ZB é simplesmente H. Muito bem? Observe a igualdade obtida e a análise realizada até aqui. Logo, eu posso escrever a partir daqui que VB elevado ao quadrado é igual a 2 vezes G que multiplica R menos H. Muito bem? A partir de agora, eu vou analisar a resultante centrípeta que atua no garotinho de massa M quando ele se encontra na posição B. Admitindo que nessa posição ele perde o contato com o iglu, a força normal vai para 0. Consequentemente, a única força que atua no garotinho nessa posição é a força-peso orientada verticalmente para baixo, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, a componente da força-peso que se encontra na direção radial é esta que eu ilustro no quadro. Muito bem? Sabendo que esse ângulo mede θ, eu posso afirmar com segurança que esse ângulo também mede θ. Analisando a figura, vemos que essa componente da força-peso é justamente a componente P cosseno de θ. Logo, eu posso escrever no ponto B que a resultante centrípeta é dada pela intensidade da força-peso vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Sendo assim, m vezes a velocidade VB ao quadrado
sobre o raio da trajetória circular é igual a mg vezes o cosseno do ângulo θ. Simplificando a massa, vemos que VB elevado ao quadrado corresponde a R vezes G vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Observe o resultado obtido e a análise realizada até aqui. Levando agora este resultado na igualdade acima, a gente obtém a seguinte expressão. Então vamos lá. VB elevado ao quadrado é dado por R vezes G cosseno de θ. Muito bem? E isso é igual a 2 vezes G que multiplica R menos H. Vamos agora analisar o triângulo retângulo que eu ilustro no quadro. Perceba o seguinte. Se eu fizer aqui o cosseno do ângulo θ, você vai obter a medida do cateto adjacente, Hzinho, que queremos determinar, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é justamente o raio do domo hemisférico. Logo, R vezes o cosseno de θ é Hzinho. Portanto, Hzinho vezes G é igual a 2G que multiplica R menos Hzinho. Simplificando o módulo da aceleração da gravidade local, vemos que Hzinho é igual a 2 vezes R menos 2 vezes Hzinho. Logo, 3 vezes Hzinho é igual ao dobro do raio e, portanto, Hzinho corresponde a 2R sobre 3. Sendo a medida radial R igual a 3 metros, vemos que a altura H corresponde a 2 metros. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: a que distância da parede do iglu ele cai? Para resolver o item B, eu vou adotar um novo sistema de coordenadas para que os cálculos fiquem mais fáceis. Observe o quadro. Eu vou assumir que a origem do meu sistema de coordenadas coincide com o ponto A. O eixo Y está orientado verticalmente para baixo e o eixo X orientado na horizontal e para a direita. Perceba que o garotinho de massa M se desprende do iglu nesta posição. Portanto, nós precisamos determinar inicialmente a posição inicial x0 e a posição inicial y0, sendo que nessa posição ele possui velocidade representada pelo vetor VB orientada nessa direção e sentido. Para determinar, enfim, a que distância o garotinho cai do iglu, eu preciso determinar a posição xs, ou seja, o valor da coordenada x quando o garotinho atinge justamente o solo, onde a coordenada ys corresponde ao raio r igual a 3 metros. Muito bem? Vamos começar, portanto, determinando y0. Perceba o seguinte, y0 está mais fácil. Se eu sei que Hzinho vale 2 metros e que Hzão vale 3 metros, consequentemente, y0 corresponde a 1 metro. Basta fazer a diferença 3 menos 2. Muito bem? Vamos agora determinar a posição x0. Perceba que essa posição fica determinada se você encontrar a medida deste cateto no triângulo retângulo que eu aqui ilustro. Sendo assim, eu vou recorrer ao seno do ângulo θ. Então vamos lá. O seno de θ corresponde à medida do cateto oposto, que é justamente x0,
dividido pela hipotenusa, que corresponde ao raio do domo hemisférico. Muito bem? Agora, vamos em busca do seno de θ. Antes disso, já vamos começar determinando o cosseno de θ. O cosseno de θ corresponde a 2/3. Logo, eu posso escrever que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Sendo assim, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ é igual a 4/9. 1 menos 4/9 corresponde a 5/9. Sendo assim, o seno de θ é igual a raiz de 5 sobre 3. Logo, eu posso escrever que a raiz de 5 sobre 3 é igual a x0 sobre o raio R, que é igual a 3 metros. Consequentemente, x0 corresponde à raiz de 5 metros. Então, vamos ilustrar este resultado no quadro. Muito bem? Vamos em busca agora da intensidade da velocidade VB. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão. Perceba que VB elevado ao quadrado, VB elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a diferença R menos H. 3 menos 2 é igual a 1 e, portanto, VB ao quadrado é dado por esse produto. Extraindo a raiz quadrada, após efetuar a multiplicação, você vai encontrar VB aproximadamente igual a 4,43 metros por segundo. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido. Agora, vamos equacionar o movimento do garotinho de massa M a partir dessa posição. Desprezando a ação da força de resistência do ar e sabendo que na direção do eixo Y, o garotinho descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso escrever nessa direção que a posição final do garotinho é igual à posição inicial mais a velocidade inicial na direção do eixo Y vezes o tempo t, mais meio vezes a y vezes o tempo ao quadrado. A posição final corresponde a y solo e, portanto, 3 metros. Isso é igual a y0, 1 metro, mais a componente da velocidade VB na direção do eixo Y. Observe no quadro, mais uma vez, essa figura. A velocidade no ponto B se orienta na direção tangente à trajetória, portanto, ela forma um ângulo de 90 graus, conforme eu ilustro no quadro. Se esse ângulo vale θ, consequentemente, esse ângulo corresponde a 90 menos θ. Logo, a velocidade VB forma com a direção horizontal, ou seja, com a direção do eixo X, um ângulo θ, pois esse ângulo inteiro que eu aqui ilustro mede 90 graus. Se eu já tenho 90 menos θ, esse ângulo, portanto, mede θ. Muito bem? Então, observe no quadro a posição do ângulo θ. Muito bem? Sendo assim, a partir dessa análise, eu posso escrever que a componente da velocidade VB na direção do eixo Y corresponde a VB seno de θ. Logo, eu vou escrever aqui VB vezes o seno do ângulo θ, vezes T mais
meio vezes a aceleração na direção do eixo y. A aceleração nessa direção é igual à aceleração da gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado. Observe que a aceleração na direção do eixo y entra com sinal positivo, pois o eixo y se orienta na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter 3 menos 1, 2. 2 é igual a VB, 4,43 metros por segundo, vezes o seno de θ. O seno de θ corresponde à raiz de 5 sobre 3. Esse cálculo foi realizado há pouco. Vezes o tempo t mais 4,9 vezes t ao quadrado. Organizando essa expressão, nós vamos obter que 4,9t ao quadrado mais o termo que acompanha o instante t, efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 3,3. Portanto, mais 3,3t menos 2 é igual a 0. Vamos agora em busca das raízes reais dessa equação do segundo grau. Vamos começar calculando o delta. Delta corresponde ao coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Perceba que você vai obter aqui uma soma. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um delta aproximadamente igual a 50,1. Logo, eu posso escrever que t é igual a menos o coeficiente b, menos 3,3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nos fornece aproximadamente 7,08, tudo sobre 2 vezes o coeficiente a, o dobro de 4,9, 9,8. A raiz negativa não nos interessa. Sendo assim, o tempo de queda do garotinho de massa M a partir dessa posição é dado por menos 3,3 mais 7,08 dividido por 9,8. Você vai encontrar um valor aproximadamente igual a 0,386 segundo. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca da posição XS. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho aqui no quadro. Então vamos lá. Na direção do eixo X, nós sabemos que o movimento do garotinho de massa M é retilíneo e uniforme. Sendo assim, eu posso escrever que nós estamos aqui no item B. Eu posso escrever que a posição final é igual à posição inicial mais a componente da velocidade VB na direção do eixo X vezes o tempo de queda. Muito bem? Logo, XS fica dado por a posição x0 corresponde à raiz de 5 metros, mais VB na direção do eixo x. Observe essa figura mais uma vez. A componente da velocidade VB na direção do eixo x é VB cosseno de θ. Muito bem? Vezes o tempo de queda, 0,386. Logo, XS é igual a raiz de 5 metros mais a velocidade VB, a sua intensidade, 4,43 metros por segundo, vezes o cosseno do ângulo θ, 2/3, vezes 0,386. Efetuando os cálculos,
você vai encontrar XS aproximadamente igual a 3,38 metros. Muito bem? Bom, para determinar agora a distância que o garotinho cai do domo hemisférico, sabendo que XS corresponde nesse meu esboço a essa posição, basta para calcular essa distância D, que eu aqui ilustro, basta simplesmente fazer XS menos a medida radial. Portanto, D é XS menos a medida radial. XS é igual a 3,38 metros, o raio R mede 3 metros, portanto, o garotinho cai a uma distância de 0,38 metro aproximadamente do domo hemisférico. Observe no quadro o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.